Boa noite para todo mundo. Hoje, 19 de outubro de 2023, hoje com a internet aqui, viu, minha gente? Para quem acompanha o vídeo aqui no YouTube, ontem eu não postei, eu até coloquei nos meus stories lá do Instagram. Para quem não me segue no Instagram, vai lá também, porque às vezes eu mando essas notícias por lá. Eu fiquei sem internet ontem aqui, quase o dia todo. Justo no dia de rolagem de contrato do índice, né? Mudança de contrato, vencimento de opções, enfim. Faz parte, né, minha gente? Vai que foi um livramento. Já me disseram que deve ter sido um livramento isso daí. Para quem opera, às vezes é. Bom, mas enfim, hoje estou aqui para falarmos de mercado. De novo, né, já peço para vocês aí, já que eu não pedi ontem, se gostaram do conteúdo, considerem dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Me ajuda demais isso. E mandar para as pessoas que vocês acham que vai agregar para elas também falarmos de mercado juntos por aqui. Ok? Bom, vamos lá, deixa eu abrir a janelinha aqui. Bom, eu vou, na medida que a gente for falando do dia de hoje, o que eu entender que é importante de ontem pra gente trazer como highlight aqui, eu abordo também pra gente não ficar sem fazer uma análise mínima do dia de ontem, tá bom? Tem algumas coisas interessantes de ontem pra comentar. Então vamos lá, minha gente, as bolsas da Ásia, elas fecharam no negativo no dia de hoje por causa da negatividade da América, dos Estados Unidos no dia de ontem, tá? Então, as bolsas ontem fecharam bem pesadas, tá? Aqui no Brasil também. Mas nos Estados Unidos as bolsas fecharam no negativo e isso acabou se refletindo nas bolsas da Ásia, ok? Bom, especificamente, vamos falar de ontem rapidinho aqui, só para vocês entenderem essa negatividade, mas assim, de um modo geral, no período da tarde ontem, eu vou até abrir aqui, eu separei para mostrar para vocês, já tá até marcadinho aqui, ó. Ontem à tarde, nós tivemos nos Estados Unidos o leilão dos títulos de 20 anos por lá. Na preparação da semana, no domingo, eu falei exatamente sobre esse leilão para vocês, a importância dele ser acompanhado, dado o que aconteceu na quinta-feira passada. Né? Na quinta-feira passada, nós tivemos basicamente a mesma reação do mercado quando isso aconteceu. O que aconteceu? Vamos lá. Nós tivemos o mercado, se vocês compararem o rendimento que o mercado pede, né, que o mercado exige dos títulos americanos do último leilão de 20 anos contra o que aconteceu ontem, a gente pode perceber que o mercado está exigindo muito mais prêmio para financiar a economia americana. Ou seja, ele já está falando assim, olha, Estados Unidos, para te financiar agora tem que me pagar mais, porque eu não estou, por alguma razão, por algumas razões, não estou tão confortável assim de te financiar. Na medida em que a demanda pelos títulos de 20 anos do leilão são fracas, o que acontece? O preço do título cai e o rendimento aumenta. Ou seja, se a demanda é fraca, é como se o governo americano tivesse que pagar um prêmio maior, tivesse que pagar mais, falar, não, gente, vem pra cá, eu te dou um prêmio maior por isso. Esse é o raciocínio. Vai. E, bom, isso daqui se reflete, né, de alguma forma, essa exigência de um prêmio maior é exatamente essa questão dos juros americanos, dos yields, né? Dos juros americanos estarem fazendo máximas atrás de máximas, assim, batendo patamares de 2007, 2006, 2008, que foi quando teve a crise do subprime, que eu tenho comentado isso aqui com vocês, tá? Não à toa, minha gente, provavelmente, eu acho que a gente ainda não bateu, eu tô acompanhando aqui, mas não à toa, hoje, os títulos de 10 anos dos Estados Unidos podem bater historicamente os 5%. 5% para o título de 10 anos dos Estados Unidos é muita coisa, é muita coisa. Há analistas e economistas de mercado dizendo assim, o quão às vezes exagerado pode estar sendo esse movimento dos títulos. Mas enfim, isso é papo para outro instante. Fato é que nós tivemos ontem esse leilão foi fraco, ou seja, por ser fraco, o prêmio de risco teve que ser maior, mas muito maior do que o último número. Essa diferença ela é muito grande, minha gente, muito grande. Fazendo com que os títulos subissem, os juros subissem, os yields do juros subissem no dia de ontem nos Estados Unidos, e quando os juros sobem, as bolsas caem. Certo? Então esse foi o primeiro motivo aí que nós tivemos bolsas no negativo lá nos Estados Unidos. O segundo motivo, nós tivemos aí, na verdade corroborando aí, né, com essa negatividade, foi a questão do livro bege ontem que saiu nos Estados Unidos, em que basicamente o que ele fala é assim, olha, na maioria dos distritos a gente não percebe um desaquecimento muito grande, considerável da economia, em nenhum aspecto, nem no aspecto de varejo, de serviços, de indústria e de trabalho. A gente praticamente está na mesma, só que nós estamos na mesma lá nos Estados Unidos, a economia, né, está na mesma aquecida, num cenário de juros lá 5%, que para eles é a mais de 5%, né, 5,5%, o que para eles é muita coisa. Então, tivemos um leilão fraco,
Tivemos um livro bege trazendo à tona aí a questão da resiliência da economia americana, né? E aí no final da tarde também novos riscos aí da escalada do conflito que está acontecendo lá entre Israel, depois do ataque terrorista do grupo Hamas, né? Lá na faixa de Gaza, etc, enfim. Vocês já estão acompanhando. Isso também acirrou a negatividade das bolsas, que acabaram por serem derrubadas de vez. Então, neste contexto, as bolsas dos Estados Unidos ontem fecham no negativo e isto se reflete nas bolsas da Ásia. Certo, minha gente? Bom, vamos falar agora aqui de commodities. Tá dando para ver meu mouse? Tá. Vamos falar agora aqui de commodities. O minério de ferro hoje pela manhã, ele estava positivo. Tá levemente positivo em relação ao dia de ontem, ele andou alguma coisinha aí, mas estava no positivo. Agora, ao longo do dia, ele realizou parte dessa positividade, tá? Mas nada demais também, ele volta para patamares de ontem, basicamente, ok? A gente pode falar que, assim, ontem e hoje o minério de ferro, por mais que ele tenha oscilado um pouquinho para cima ou para baixo, ele está dentro da estabilidade. De qualquer forma, no dia de hoje, a gente acorda com uma cotação de minério maior do que a do final do dia. Isso corrobora aí para a negatividade das ações da Vale. Mas as ações da Vale, minha gente, não estão caindo única e exclusivamente só pelo minério de ferro, pela cotação do minério de ferro, tá? Isso também, inclusive, é um fator que se refletiu ontem no preço da Vale. Na terça-feira à noite saiu o relatório de produção dela e o mercado não gostou. Apesar de alguns números ou outros terem vindo melhor do que o mesmo trimestre do ano passado, ainda assim, a produção dela caiu e as expectativas futuras também não são das melhores. Então, esse relatório de produção que saiu na terça-feira à noite, ele fez com que os preços da Vale ontem caíssem consideravelmente, e fora todo o contexto de negatividade do mercado, né? E no dia de hoje também. E aí a cereja do bolo, obviamente, é que a cotação do minério de ferro ainda deu uma leve realizada. Ok? Mas nós temos hoje cenário de minério de ferro no negativo, que foi negativando ao longo do dia. O petróleo, minha gente, ele está bem positivo agora. O petróleo esteve negativo hoje no dia, tá? Bastante volatilidade no petróleo aí. Vamos lá. O petróleo chegou a negativar no dia de hoje porque aparentemente saiu o acordo entre os Estados Unidos e a Venezuela, de tal forma que os Estados Unidos retirou algumas sanções, quase que todas, desculpa, tirou algumas sanções quase que todas da Venezuela, do petróleo da Venezuela. Então há uma expectativa de que a Venezuela, que essa retirada das sanções, que entendam, quando os Estados Unidos impõem uma sanção a algum país, a depender da sanção, os seus países parceiros comerciais dos Estados Unidos, eles entram nessa regra também. Não são todos e não são todas as sanções. Mas, de qualquer forma, na medida em que eles tiram as sanções da Venezuela para a importação do petróleo venezuelano, outros países, não só os Estados Unidos, vão poder importar da Venezuela também. Então, assim, isto é uma informação de peso. Então, isso tinha provocado a negatividade do petróleo no dia de hoje. Só que acontece que no final da tarde, no meio da tarde para o final da tarde, né, a situação da guerra de Israel, tiveram várias frentes e vários rumores aí de uma preocupação de uma escalada, e isso fez com que ele devolvesse toda a queda e ainda subisse mais 2%. Então, hoje a volatilidade do petróleo foi um negócio absurdo. Eu anotei 3 highlights aqui em relação a isto, para comentar com vocês sobre esses rumores. Sim, só um parênteses, para quem opera, minha gente, muito cuidado com a volatilidade que nós estamos assistindo nos mercados hoje e as correlações. Por quê? Essa semana, principalmente essa semana, tem sido bem difícil, assim, o mercado fica calmo em relação ao conflito de Israel, por alguma razão ele se acalma, vai olhar outro drive, algum indicador econômico dos Estados Unidos, a fala, por exemplo, do Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, ou de algum outro membro do Banco Central americano, enfim, ele olha para outro drive, gera uma volatilidade aquele outro drive, só que de repente já sai um rumor novo do conflito de Israel e aí tudo gira novamente. Então, para quem opera nesses dias, tomem bastante cuidado, porque aí as correlações, elas dão uma bagunçada até se alinharem novamente. Isso tem acontecido todos os dias. Juros, os juros dos Estados Unidos com os nossos juros, as bolsas, o dólar com os juros, isso precisa ser olhado com cautela, tá? Por conta desses vários ruídos que têm aparecido, que têm deixado o mercado numa posição de cautela, né? Mas vamos voltar aqui para os highlights de hoje. Então, vamos lá. Primeiro deles, minha gente, o que aconteceu? Foram disparados, saindo do sul do Líbano, vários projéteis, né? 6 projéteis do sul do Líbano no sentido de Israel.
E aí isso trouxe uma preocupação para o mercado, porque o mercado está bem atento se o Hezbollah, que fica no Líbano, ele vai entrar para essa guerra ou não, porque, por enquanto, a guerra está entre Israel e o grupo terrorista Hamas, ok? E o grupo terrorista Hamas, ele tem uma força bélica muito inferior à do Hezbollah. Então, o fato do Hezbollah entrar na guerra, e sim, os Estados Unidos deixou muito claro que caso o Hezbollah entre na guerra, ele entrará militarmente na guerra também. Então, o fato do Hezbollah entrar na guerra implica na entrada dos Estados Unidos, isso é uma escalada. E aí vai fazer bastante preço no mercado isso daí. Então, vamos lá, voltando. Então, tiveram 6 mísseis que saíram do sul do Líbano ali, foram na direção de Israel. No Líbano fica o Hezbollah. Então, o mercado ficou apreensivo de quem ia assumir a autoria desses projéteis. Tá? Só que em seguida o Hamas foi lá e assumiu. Falou, não, eita, fui eu. Então, tensiona o mercado por uma possível escalada, acalma o mercado de novo. Acalma no sentido de escalada, tá, minha gente? O conflito, enfim, o conflito nem deveria estar acontecendo. Existem outras milhares de formas de se poupar vidas que não queriam estar ali, não tem nada com isso, nem concordam com o que está acontecendo. Mas eu não vou falar sobre isso aqui, aqui nós vamos falar de mercado. Bom, mas fato é que este foi um dos motivos que fez o petróleo subir tanto. O outro motivo, minha gente, foi o seguinte, tiveram alguns mísseis, deixa eu ver onde eu anotei isso aqui para vocês. Bom, eu não sei exatamente onde que eu anotei, mas não tem problema. O que acontece? Tiveram alguns mísseis que foram interceptados por um navio de guerra americano. Eu queria ver o nome desse navio de guerra americano, mas eu não achei aqui no texto que eu fiz para vocês. Mas tiveram alguns mísseis que foram interceptados pelos Estados Unidos. Aí, nova preocupação de uma tensão de guerra, porque afinal de contas, esses mísseis foram para atingir o navio americano. Porque aí eles estão atacando os Estados Unidos. Aí é uma escalada da guerra de novo. Aí, rapidamente, os Estados Unidos sinalizou, não, a gente interceptou esses mísseis aqui, mas eles estavam indo para Israel. Não foi para atingir a gente. Então, rapidamente, os Estados Unidos posicionou assim, olha, não, a gente entende que não fomos atacados. Porque se os Estados Unidos entendem que ele é atacado, há uma escalada da guerra. Então, mais um ponto hoje aí de preocupação em relação a uma escalada da situação. Certo? E o terceiro ponto aqui foi que o ministro da Economia lá de Israel, hoje ele deu luz verde para uma possível invasão terrestre na faixa de Gaza, tá? Diz ele que já, enfim, o que deveria ter sido preparado para essa invasão terrestre já está pronto e que isso pode acontecer a qualquer momento. E vale lembrar que essa invasão terrestre, ela vai ser terrível no sentido humanitário, ela vai ser terrível no sentido de alastrar a guerra, no sentido de posicionamento entre países de novo, o Irã, por exemplo, né, o Hezbollah, por exemplo, e isso pode ser uma escalada de novo da guerra. Então, assim, no final das contas, o mercado, o petróleo tem oscilado tanto assim, sempre no sentido de entender se a guerra vai escalar ou não vai, se a guerra vai escalar ou não vai. E isso tem acontecido, assim, faíscas têm acontecido todos os dias. Por isso, dessa oscilação tão grande do petróleo aqui, que faz com que ele feche bastante positivo no dia de hoje, tá? Bom, vamos agora para a Europa. Minha gente, a Europa nos Estados Unidos, eu tô descabelada. A Europa nos Estados Unidos. A Europa, minha gente, ela fecha no negativo no dia de hoje, seguindo a movimentação mundial, tá? Só trazendo um dado da Europa aí, no dia de ontem, saíram por lá dados de CPI. No Reino Unido, o CPI, ele veio no mesmo patamar do mês passado, mas o mercado esperava uma queda. Então, mostra que a inflação por lá está alta, porque é 6,7%, isso é alto, e não cai, né? Mesmo com os juros altos lá no Reino Unido. E isso fez com que hoje tiveram leilão dos gilts. Os gilts no Reino Unido são os títulos lá dos Estados Unidos, tá? Hoje teve leilão, né, dos gilts lá no Reino Unido, e de novo, lá no Reino Unido, o mercado também está exigindo um prêmio maior pelos gilts lá. E isso derruba as bolsas. Por quê? Por que eles estão pedindo um prêmio maior? Porque eles acreditam que talvez o Reino Unido vai ter que subir mais os juros, porque a inflação lá não cai de jeito nenhum, dado o CPI que saiu ontem. Então, CPI do Reino Unido falado aqui para vocês. E ontem também saiu o CPI da zona do euro.
essa já caiu. Em relação ao mês passado, ela caiu de 6 ponto alguma coisa para 4,5, que é uma queda, inclusive, considerável. Só que ela vem em linha com o que o mercado esperava, tá? O mercado esperava exatamente 4,5. Então, ontem, os países da zona do euro estavam até levemente positivos, mas com a negatividade que foi acontecendo ao longo do dia, eles viraram para o negativo, mas eles nem pegaram essa janela de queda considerável ontem das bolsas americanas. Então, hoje, a negatividade das bolsas da Europa, elas refletem essa negatividade de ontem, mais a negatividade de hoje. Ok? Bom, quando a gente vem aqui, minha gente, para os Estados Unidos, ó, a gente tem aqui bolsas bem pesadas não, mas nós temos bolsas negativas por lá, tá? Muito motivadas aí, principalmente, no final da tarde, todas essas questões de uma possível escalada da guerra que eu já comentei com vocês, tá? Mas o que nós temos para comentar dos Estados Unidos hoje, além disso, é o seguinte: saíram pedidos iniciais de seguro-desemprego e vieram abaixo de 200 mil. 200 mil já era um número muito baixo, então ele ainda vem abaixo, mostra que a economia, o mercado de trabalho nos Estados Unidos segue aquecido. Esse é um ponto. O segundo ponto, e mais importante, foi que a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, no início da tarde, lá nos Estados Unidos. Ele foi para um evento lá em Nova York, chamado... Deixa eu pegar aqui para vocês. Economic Club of New York. Eu acho que esse é um evento anual, ele já participou desse evento em outros momentos, tá? E ele esteve lá. E no seu discurso... O discurso do Jerome Powell, ele é, de um modo geral, um discurso bem morde-a-sopra, né? Em alguns momentos, em algumas janelas ele é hawkish, em outras janelas ele é dovish, mas basicamente ele foi hawkish, no sentido que ele fala que, a depender dos dados, se eles entenderem que a economia americana está aquecida a ponto de atrapalhar a trajetória de desinflação da economia lá, porque a economia pode se reaquecer, mas isso não gerar inflação. O que é um cenário muito otimista até demais para muitos economistas, inclusive, mas isso pode acontecer. Mas se essa força da economia americana, ela for inflacionária, ela atrapalhar a trajetória de desinflação, foi assim que ele falou, eles vão precisar subir os juros por lá. Essa foi a janela, de um modo geral, assim, um resumo da parte hawkish da fala dele. E a parte dovish foi, ele falou assim, olha, mas... a gente vai seguir extremamente cauteloso para os próximos passos, porque a gente entende que se subir os juros demais, pode também ser uma catástrofe para a economia. Do mesmo jeito que se não subir os juros, pode ser uma catástrofe para a economia. Então, em alguns momentos, o mercado gostou da fala dele, tá? Inclusive, no momento em que o mercado gostou da fala dele, o dólar no mundo inteiro negativou e as bolsas positivaram, as bolsas que estavam abertas, obviamente, positivaram. Tá? A gente vê isso, mas na medida em que esses pontos do conflito de Israel, que eu comentei com vocês, vão vindo à tona, aí o mercado devolve a alta, a positividade das bolsas e devolve a negatividade do dólar, de um modo geral, no mundo, né? A janela tá virando aqui do dólar, vocês conseguem ver. Mas, de um modo geral, o dólar hoje, ele consegue fechar dentro de uma estabilidade no Brasil, e de um modo geral no mundo também. Alguns países fecharam levemente positivos, outros países fecharam levemente negativos, tá? Mas fato é que as bolsas dos Estados Unidos que estavam no positivo, por conta de uma fala... A fala dele foi... Ela não foi nem dovish a ponto do mercado entrar em festa, mas também não foi hawkish a ponto de deixar as bolsas mega pesadas, tá? O que veio a seguir do conflito, que foi a cereja do bolo para derrubar as bolsas no dia de hoje. Ok? Isso fez também com que a nossa bolsa ficasse dentro da estabilidade levemente negativa. Inclusive, assim, ela caiu muito pouco perto do que as bolsas americanas caíram, tá, minha gente? E o nosso dólar aqui também, ele fecha bem dentro da estabilidade, perto da movimentação que ele viveu hoje. Ok? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, só pra gente fechar, esse daqui é o panorama do S&P, das ações do S&P, e saíram... balanços tanto da Tesla quanto da Netflix. A da Tesla o mercado detestou, a Tesla caiu, e a Netflix o mercado gostou bastante, e hoje foi a maior alta intraday da Netflix, inclusive, olha, subindo 16%, era isso que eu queria mostrar para vocês. E mesmo com a Netflix subindo 16%, nós tivemos a Nasdaq caindo quase 1% no dia de hoje. A catástrofe poderia ter sido um pouco maior, tá, minha gente? Então, atenção a essas volatilidades e essas... O mercado está cauteloso com o conflito, e não necessariamente com o conflito, mas com uma possível escalada do conflito e com possível impacto nas rotas de petróleo lá do Oriente Médio, considerando que sai muito petróleo de lá para o mundo inteiro. Certo, minha gente?
Então, por isso que nós tivemos bolsas negativas ontem e hoje, e dólar relativamente positivo no mundo, mas aqui dentro de uma estabilidade. Tinha mais um item que eu queria falar com vocês aqui rapidamente, é só para fechar. Especificamente sobre o Brasil, hoje teve uma reunião no CAI sobre a reforma tributária. A CAI é a Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado. Então, eles fizeram uma reunião para, enfim, sugerir alguns ajustes no texto da reforma tributária, tá? Isso foi hoje pela manhã. E o relator da reforma tributária, ele sinalizou, porque a princípio ele apresentaria o texto lá no Senado no dia 24 de outubro. Era para ser lá atrás, aí mudou para o dia 24 de outubro, e, enfim, aparentemente não vai ser esse dia também, porque segundo ele, esse dia já está com agenda para outros assuntos dentro do Senado. Então, vamos aguardar esse tema aí, mas esse tema deu uma avançada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje em sua fala, ele pontua que ele acredita que o Senado fará um bom trabalho, vai aprovar a reforma tributária, mas como o Senado fará alterações na reforma tributária, esse texto vai ter que voltar para a Câmara, mas ele acredita que a Câmara pode conseguir votar ainda esse ano, nada impede dela votar este ano. Ok? Então a gente tem esse assunto no radar aí da reforma tributária, ele está meio nos bastidores por causa das outras notícias globais, mas a gente precisa acompanhar isso de qualquer forma. Ok? Bom, então é isso. Espero que tenham entendido as movimentações de hoje. Peço desculpas aí por não ter postado o vídeo de ontem, mas não tinha como. Eu acompanhei muito pouco do mercado no período da tarde, tanto que eu tive que fazer um trabalho de formiguinha para entender todo o dia de ontem para entender o de hoje, porque o mercado financeiro ele é uma historinha, tá? Se você não entender um dia, você vai se perdendo, né? Então, assim, é muito importante estar bem por dentro de tudo. Mas eu espero que eu tenha abordado tudo, pelo menos os highlights aí de ontem e de hoje nesse vídeo, e que todo mundo tenha entendido, ok? Então, obrigada de novo. Aguardo o like de vocês aí e vejo vocês no vídeo de amanhã. Amanhã não, domingo. Beijo, tchau.